Então, pessoal, estamos aqui para falar agora do fechamento da sua redação. Você já fez a redação comigo, o seu rascunho está pronto, mas lembra que estava muita palavra repetida, as frases pareciam uma espécie de lista, elas não estavam amarradas. Por quê? Porque falta ainda coesão. O que é coesão? Bom, fica com o teu e-book aberto, por quê? Porque no e-book você tem o detalhamento de tudo que a gente vai fazer aqui, meio vapt-vupt. Então veja comigo. Primeiro, coesão é a amarra que o texto tem nas suas ideias. Suas ideias já estão lá, o seu rascunho já está lá. Só que falta realmente fazer essa costura. Frases estão muito soltas, às vezes até repetidas demais, né? Quais são os elementos que vão proporcionar, tá, que seu texto fique super bacana, maravilhoso? Então, pessoal, primeiro, quando você repete demais uma palavra, evasão, evasão, lembra que a gente fez assim, evasão, 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 pelo amor de Deus, né? Repetir assim muito, mesmo sendo palavra-chave, não é para repetir tanto. Então, você pode usar pronomes ou expressões de caráter pronominal, assim. Exemplo, esse assunto, tá? Essa discussão, esse problema, o uso do esse, essa, isso, os demonstrativos são super bem-vindos. Tá? Não só, qualquer pronome, todo pronome ele retoma um substantivo já dito antes no texto, tá? E no caso nós temos as nossas palavras-chave para substituir. Mas além dos pronomes, um elemento maravilhoso, fundamental, talvez até mais importante ainda, sejam as conjunções. Quando você vai colocar uma situação de oposição, você usa um entretanto, um porém, um mas. Se é uma situação de causa, você vai usar um porquê. Mesmo um verbo como gerar, a gente usou esse verbo, vocês lembram? Olha lá no teu terceiro parágrafo, tem o verbo gerar 2 vezes. Usar a palavra consequência, usar a palavra portanto, enfim. Conjunções e expressões que indicam causa, que indicam consequência, indicam oposição de ideias. Lá no e-book tem uma listinha bem legal, dá uma olhada lá, tá? E, claro, também o uso de sinônimos, né, pessoal? Então, no lugar de evasão escolar, você também pode usar saída da escola, né? Certo? Descomprometimento com a escola, né? Fuga da escola, pode até ser, entendeu? Então você tem ali opções, e escola pode ser colégio, não é verdade? Então você tem aí uma opção, tá bom? Mas, além disso, algumas palavras genéricas que você pode usar, como palavra problema, situação, cenário. Os textos de apoio também te deram uma base de algumas palavras como vulnerável, lembra? A palavra desafio, nós pegamos lá dos textos de apoio. Então, sem mais delongas, vamos ver como é que ficou a sua introdução com essas palavras. Você vai ver aqui que vai aparecer em amarelo, bem gritante, né? As expressões que nós colocamos agora para ficar linda a sua introdução. Olha como ficou legal, chique. Em 2020, a pandemia do coronavírus, aqui nós temos a palavra-chave, não tem como, né? Tem que usar, né? Impôs uma série de desafios a várias áreas, como a educação. Não mudou muito, né? A Covid-19, segundo a palavra-chave, obrigou ao modo de ensino online. Até aqui tranquilo. Lembra que nós já tínhamos esse elemento de coesão lá no nosso rascunho. Essa situação, o essa equivale a quê? Equivale a um pronome, né? Essa situação já está retomando a questão da pandemia e evasão escolar. Essa situação levou a uma elevação da evasão escolar. Aí lembra que tinha repetição de evasão escolar? Essa evasão ou essa situação, tá? Você já escreveu. Então pode colocar só essa evasão e não a evasão escolar. Professora, mas eu estou repetindo evasão, evasão. É a palavra-chave. Lembra que aqui nós vimos que as palavras-chave você até pode repetir um pouquinho a mais, como forma de estabelecer a coesão no texto. Essa evasão aumentou por várias razões e traz problemas sérios de aprendizado a crianças e jovens em idade importante, tá? De aprendizado. Professora, mas tem 2 vezes aprendizado, essa não é a palavra-chave, então nós vamos trocar juntos aqui agora, tá? Então, jovens, importante, tá? Na idade importante de ensino, de educação, tá? Ou antes, né? Problemas pedagógicos no lugar de aprendizado, tá? Ou só sérios problemas, se você quiser retirar, deixar omitida a palavra, não tem problema. Agora, veja a importância da palavra que vem agora. Ponto, recomeça maiúscula. Por causa disso, recuperar é difícil, será difícil. Então, você tem ali uma expressão que fecha causas
a causa, que já vai te dar a dica para a próxima parte, que é o primeiro, né, parágrafo de desenvolvimento, em que vai falar de causa. Tá bom? Então, o que está em amarelo, pessoal, é palavra-chave, não tenho muito o que inventar aqui na introdução. A única coisa que a gente fez é evitar falar evasão escolar 2 vezes, usei só evasão, e aprendizado 2 vezes, que eu estou pedindo para vocês trocarem ou por educação, ou por pedagogia, né? Ou simplesmente falar que cria problemas, não falar de quê. Tá? É ilegal falar, mas se não for o caso, não coloca, tá bom? Para não repetir, porque aprendizado não é palavra-chave, evasão escolar é. Vamos para o próximo parágrafo, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, pessoal, agora note que tem uma palavra muito importante que apareceu e que não estava no rascunho. Primeiramente, em primeiro lugar, primeiramente. Você está organizando o texto em parágrafos, então esse é o primeiro argumento que você vai usar. Então, primeiramente, vírgula, é importante destacar que essa frase não estava lá no original. Essa é uma frase campeã, não é clichê, para você começar o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, primeiramente, é importante destacar que a pandemia, aí o resto vem lá do rascunho, tá? A pandemia diminuiu a renda de muitas famílias que ficaram vulneráveis. Esse que também aparece para juntar. Tá? Lembra que estava tudo separado lá em frases soltas. Olha o teu rascunho e veja que estava meio bagunçadinho esse início. Ponto. Por isso, olha esse elemento de coesão, por isso, como consequência, né? Por isso, houve a necessidade de que muitos jovens, tá, procurassem. Eu estou lendo ali, você está lendo aqui, né? Vocês estão vendo que eu estou com uma tela ali para que eu leia com você, né? Então, por isso houve a necessidade. Então, esse por isso houve a necessidade também é novo, tá? Que muitos jovens procurassem um trabalho para auxiliar a renda. Esse para é uma preposição que indica finalidade, muito útil. Ponto. Olha que legal esse conector, guarda para sua prova. Além disso é um clássico. Além disso, essas famílias não têm internet, nem condições tecnológicas, aí vai do que estava no rascunho. O além disso é um bom elemento para colocar no meio do seu parágrafo. Um ponto recomeça em maiúsculo, além disso, porque cria um texto muito bacana, bem organizado, tá? E, consequentemente, o aprendizado é ruim e desestimula o jovem. Então, esse consequentemente também vai. Tudo que está em amarelo, pessoal, são os elementos que nós estamos colocando agora na sua versão final para deixar a tua redação incrível, né? Nota 10, nota 1000, nota 100.000, né? Então, consequentemente, vírgula, aí é aquilo que já estava no rascunho, né? O aprendizado é ruim, desestimula o jovem, já estava no rascunho. Ponto. Agora, olha que legal, todo esse cenário, lembra, é uma palavra geral que resume tudo o que foi dito antes. Todo esse cenário tem como causa profunda, isso já tinha lá, né, causa profunda no teu rascunho, a desigualdade social, e o resto é igual, ó, que existe no país e deixa as famílias e jovens sem condições de desenvolver seu estudo. Então veja, o que está em amarelo são as amarras do texto. O que está sem o amarelo é aquilo que você trouxe lá do teu rascunho. Juntou um no outro, criou um parágrafo maravilhoso, digno de nota 1000. Tá bom? Vamos ver agora o próximo? Então esse foi o segundo parágrafo, em que falou de causa, mas já aponta para a consequência. Agora vamos falar do outro parágrafo, que exatamente entra a fundo nas consequências. Vamos lá? Então, pessoal, assim como nos parágrafos anteriores, vocês estão vendo os amarelos. Os amarelos são as expressões pronome, conjunção, expressões sinônimas ou quase sinônimas, expressões genéricas que criam esse gancho com as ideias que você trouxe do rascunho. Veja que bacaninha esse início. Como consequência desse cenário, como consequência dessa situação, ficou legal, né? Quase uma linha você ganha com isso, né? Eita! Vamos lá? Como consequência desse cenário, vírgula, aí o que já tinha lá antes, né? Haverá um grande número de jovens mal qualificados e desmotivados para o mercado de trabalho. Claro que a gente dá uma melhorada, né? Troca uma palavra aqui e ali também. De fato, eu adoro esse de fato. Eu e muitos corretores. Por quê? Mostra que você tem personalidade. Personalidade, querido, de fato, 2 pontos. Aí você coloca a tua opinião lá. Mais da metade dos alunos não conseguiu estudar direito. Na verdade, não é opinião, essa é uma informação que estava lá no texto de apoio, lembra? Era 60 e tantos %, né? Quase 70, lembra? Você traz lá daquele texto de apoio que a gente viu nas aulas 4 e 3, né? Que você retirou, colocou sem citar, né?
Então, de fato, mais da metade dos alunos não conseguiu estudar, tá, direito, e isso gera, esse verbo é muito bom, o verbo gerar é um clássico, isso, e o isso, né, pronome que resume, e isso gera ansiedade, reprovação, desinteresse e evasão, lembra? Evasão, puxamos de novo. Palavra-chave, a evasão, já apareceu ao longo, pelo menos 3 vezes, né? Ou 4, não tem problema, aqui é a palavra-chave, está bem distribuído, não está assim, muito exagero, tá bom? Então, tranquilo, usar evasão de novo aqui. Ponto. Ó, os problemas a longo prazo são sérios. Lembra do a longo prazo, né? Consequências a longo prazo, curto prazo, longo prazo. São sérios. Entre eles, aí vamos enumerar, né? Vírgula aí é uma numeração que você trouxe lá do rascunho. O número alto de jovens com formação educacional deficiente, lembra? Estava lá no rascunho. O que ocasionará? Lembra que tinha 2 vezes o verbo gerar no teu rascunho? Assim, aí também não, né? Gera, fica estranho, nem é a palavra-chave. Você só pode repetir um pouco palavra-chave. Gerar, não, né? Então, ocasionará ficou chique, hein? Ai, ficou lindo. Então, veja, antes tinha isso, gera, e agora o que ocasionará problemas de colocação no mercado de trabalho. Ficou legal, né? Você usou gerar e ocasionará, né? Ponto. Agora vamos concluir. Concluindo o parágrafo. Desse modo, vírgula, ficou bom, desse modo ficou legal. O país terá no futuro uma força de trabalho sem qualificação profissional e a desigualdade social vai se aprofundar. Isso já estava na introdução. Vê, na verdade, já estava no rascunho. Isso, na verdade, o que a gente está fazendo é dar aquela polida no texto, colocar palavras bacanas, fazer as ligações entre as partes, né? E evitar repetir palavra que não é palavra-chave, tá bom? Agora vamos concluir, vamos para a proposta de intervenção social. Então, pessoal, chegamos à conclusão da redação. E na aula 5, quando a gente fez o rascunho, lá no e-book, se você estiver acompanhando o e-book, eu já tinha colocado a proposta de intervenção social, a conclusão já pronta, porque há um modelo muito... Não é só um, há vários modelos bem clássicos de como fazer uma conclusão. Então, vamos lá. Vocês estão vendo já aqui a conclusão. Tudo que está em amarelo são elementos que você vai guardar para as outras redações, porque você pode usar em outras redações. Por exemplo, são necessárias, portanto, medidas capazes de mitigar, de diminuir. Mitigar significa diminuir, de amenizar o problema. Então essa frase você pode, entendeu? Usar para qualquer tema, né? Tá lá, para mitigar a evasão escolar, mas você pode usar para outras situações. O Estado, com letra maiúscula, que é o governo como um todo, né, nas várias instâncias. Então o Estado deve dar condições de acesso aí à internet, por exemplo. Né? Isso pode ser feito por meio de. Isso pode ser feito por meio de é uma expressão que você vai usar na sua conclusão para vários temas, tá? Resume ali o isso, resume o que foi dito antes e qual é o meio pelo qual você vai resolver a questão. Lembra que a proposta de intervenção social, você precisa colocar o agente da ação, no caso o Estado, por que meios ele vai fazer isso, por meio de Wi-Fi, aparelhos compatíveis, né? Além disso, seria oportuno o quê? Mais um aspecto, tá? No Ministério e Secretarias de Educação, capacitem professores e profissionais da área de educação para verificar aqueles alunos vulneráveis. Já tínhamos visto isso no rascunho, isso aí já foi trazido do rascunho, né, pessoal? Lembra? Eu falei sobre isso, né? Então estava lá. Então trouxe para cá. A novidade é que está em amarelo, você já sabe disso. Então, por fim, olha que legal isso, por fim, cabe ao Estado, por meio de políticas públicas, proporcionar auxílio financeiro e estimular a renda das famílias carentes. Né? Então, não só a questão do auxílio financeiro, mas também políticas públicas de renda, de trabalho, de proporcionar realmente trabalho para esses pais, para que eles possam deixar os filhos na escola, o filho não seja impelido a procurar trabalho e deixar a escola, né? Então tá ali. A fim de que, qual é a finalidade disso? A fim de que os jovens passam, né, ou possam se manter dentro do sistema do ambiente escolar. Não é isso? Ou seja, para garantir um trabalho digno no futuro, né? E que contribua para a diminuição da desigualdade social. Então, pessoal, aqui, o que está aqui, tá, que vocês estão vendo, tem uma mescla do que nós trouxemos do rascunho, mais essa parte em amarelo que é muito útil. Essa parte em amarelo deixou o parágrafo muito recheado, né? Com várias linhas a mais, porque essa conclusão com proposta é assim mesmo, ela é maior, tá? E ela precisa ser bem detalhada. Professora, mas eu estou com preocupações em relação ao meu conteúdo não está bom, eu estou com problemas de como é que eu vou ativar essas informações todas, por mais que vocês estejam dando pra gente uma série de dicas e de
passo a passo muito legais. Calma, nós temos a aula 8 para isso, tá? A gente vai também te ajudar em como rechear conteúdo, vamos chegar lá. Mas vocês viram a importância dos elementos de coesão? Tudo que está aqui em amarelo você deve levar consigo de casa para a prova, não em cola, né? Ok? Você vai estudar, vai fazer várias redações, vai gravar, vai memorizar essas palavrinhas, porque elas vão ser muito úteis, são palavras mecânicas, são ferramentas que vão ser muito úteis para grudar as suas ideias, tá bom? Espero ter contribuído aqui nessa aula 6, aguardo vocês na aula 7. Até mais!